Olá, turmas do nono ano, professor Barreto. Vamos ter a nossa aula de física agora. Na aula passada, quem assistiu o vídeo viu que nós tínhamos apenas uma revisão dos algarismos significativos, notação científica, ordem de grandeza, porque fazia muito tempo que nós não tínhamos nenhuma aula, então certamente vocês tinham esquecido. Então eu fiz a revisão, mas tem que assistir o vídeo. E agora eu vou lançar esse aqui sobre as leis de Newton, mas não exatamente leis de Newton hoje, porque avaliando bem, era interessante nós primeiro estudarmos velocidade média e aceleração média para poder você entender, por exemplo, a segunda lei de Newton. Então a gente vai fazer duas aulas antes de entrar nas leis. A primeira nós já vimos, mas a segunda lei, que é o meu problema maior para explicar a vocês, sem saber o que é uma aceleração. Então a aula de hoje é de física, livro texto da página 122 a 127, tá? Bem, então, antes de entrarmos nas leis de Newton, precisamos ter noções de velocidade e aceleração, que as noções são as noções básicas da física. Então, você deve começar pelas leis de Newton. Enfim, mas o que é velocidade média ou velocidade escalar média? Essa palavra escalar quer dizer escala. É uma velocidade que você está se preocupando apenas com o valor numérico e a unidade de medida. Por exemplo, 80 km por hora. 60 km por hora é o limite daquela via. Então, 60 km por hora. Não está dizendo para que lado o carro vai, mas não importa a direção, o sentido do carro, mas importa somente o número e a unidade de medida. Então, para o Detran, 60 km por hora. Ok? Então chama-se velocidade escalar média. Não dependemos saber a direção, o sentido do carro, mas só a velocidade dele. Mas o que é velocidade escalar média? É definida como sendo a razão, lembram, é a divisão, razão é a divisão entre o espaço percorrido, que é a distância que o veículo se move, e o intervalo de tempo gasto para percorrer essa distância. É definida como sendo a razão entre o espaço percorrido por um móvel e o intervalo de tempo gasto para percorrê-lo. Então, talvez uma fórmula nova para vocês, mas a definição de velocidade média é essa. Velocidade média, Vm, igual... Bom, isso aqui é uma letra grega, delta. Então, isso aqui é uma letra grega do alfabeto grego chamada delta. Em física, ela geralmente representa variação. Então, é como se fosse variação do espaço, porque você está se movendo. Então, se você está andando, está correndo, seu espaço está variando. Se você está parado, seu espaço é zero, seu espaço é constante. Mas se você está andando, seu espaço vai variando. Então, variação do espaço, ou seja, S2 menos S1, quer dizer, espaço final menos espaço inicial. Espaço inicial onde você estava primeiro. Espaço final seria a segunda posição onde você está. Está se movendo, passa do espaço 1 para o espaço 2. Mas quando você se move, você gasta tempo. Então, o intervalo de tempo, ΔT, intervalo de tempo, T2 menos T1. Vamos depois ver vários exemplos para a gente aplicar essa fórmula aqui. Mas agora é memorização. Vamos lá. Quem é Vm? É chamada velocidade escalar média, mas a gente fala geralmente velocidade média. ΔS, espaço percorrido, memorize. ΔS, variação de espaço, espaço percorrido. ΔT, variação de tempo ou intervalo de tempo de observação. ΔT, intervalo de tempo. ΔS, espaço percorrido. S2, S1. S1, espaço inicial, espaço ou posição inicial. S2, espaço ou posição final. Ok? Então, ΔS, espaço percorrido, a distância que você correu, que você andou. ΔT é o tempo que você gastou para correr na corrida. S2 é a posição, S1 é a posição inicial. S1, posição inicial, onde você estava no início. S1, a posição inicial. S2, a posição final.
ok? Bom, mas dá uma olhadinha na fórmula novamente. Velocidade média igual ΔS, variação do espaço, espaço final menos espaço inicial, ΔT, variação do tempo, tempo final menos tempo inicial. Bem, vamos lá. As unidades de medida. Todo mundo está cansado de saber, ou se você anda de ônibus, de automóvel, que o automóvel, ou o ônibus, ou o caminhão, não importa, você mede a velocidade em quilômetros por hora. Isso aqui é um desenho grotesco de um velocímetro. Nesse caso, esse veículo está a 80 quilômetros por hora. Quilômetros por hora. Então, é quilômetro é distância e hora é tempo. Ok? Vamos lá. Para você entender melhor essa questão de unidade de medida, vamos fazer uma questão. Um ônibus faz uma viagem de uma cidade A para uma cidade B e leva 3 horas para fazê-lo. Então, 3 horas é o ΔT. 3 horas é o intervalo de tempo, ΔT. Vamos acostumando com esse ΔT, intervalo de tempo. Calcule sua velocidade média, você pode chamar velocidade média ou velocidade escalar média, em metros por segundo, sabendo que a distância entre as cidades é 180 km. Então, a distância entre as cidades é o que você vai ter que andar. Então, ΔS, espaço percorrido. ΔS é o espaço percorrido, a distância que você vai andar. Bem, aplicando a nossa fórmula, velocidade média é ΔS dividido por ΔT. ΔS 180 km, ΔT 3 horas. Dividindo aqui, 180 por 3 dá igual a 60. 180 dividido por 3 dá igual a quanto? 60 km por hora. Você pode dar só um H. Mas o enunciado está dizendo que ele quer em metros por segundo. Aí é uma bronca para a gente resolver agora. Mas, o que é quilômetros por hora? Vamos lá. Vamos pegar então, digamos que eu estivesse caminhando a 1 km por hora. Você está fazendo uma caminhada com uma pessoa mais idosa, está andando 1 km por hora, bem devagarinho. Mas o que é 1 km, minha gente? 1000 metros. 1 km que é, minha gente? 1000 metros. 1 hora o que é, minha gente? 60 minutos. Alguma dificuldade aqui? Não, né? 1000 metros. Mais 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. Então, eu tenho 60 minutos é 60 vezes 60 segundos. Porque cada minuto tem 60 segundos. Então, eu tenho 60 vezes 60 segundos. Aí eu posso cancelar, por exemplo, 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo. Esse zero corta com esse zero corta com esse. Vai sobrar o quê? 10 sobre quanto? 6 vezes 6, 36. 10 sobre 36. Estranho, né? Bom, mas é um caso especial que eu vou fazer agora. Vou simplificar essa fração por 10. 10 dividido por 10 dá quanto? 1. 36 dividido por 10 dá quanto? 3,6. Então significa que se eu tiver 1 km por hora e quiser passar para metros por segundo, eu pego 1 e divido por 3,6. 3,6 vai ser uma constante de transformação. Vou explicar melhor aqui embaixo. Logo, se quero expressar km por hora em metros por segundo, basta dividir o valor da velocidade em km por hora por 3,6. Aí veja, aqui no caso desse exemplo, desse ônibus, a velocidade dele era 60 km por hora. Aí eu venho aqui fazer a transformação. Km por hora para metros por segundo, divide por 3,6. Se for metros por segundo para km por hora, multiplica. O inverso de divisão é multiplicação. Então, como o ônibus estava a 60 km por hora e você dividiu por 3,6, se você fizer o cálculo em casa, vai dar 16,66 metros por segundo. Então é assim que você passa quilômetros por hora para metros por segundo. Não é quilômetro para metro, é quilômetros por hora para metros por segundo, é velocidade. Então, dividindo por 3,6. Se você quiser voltar, aí você multiplica por 3,6 para chegar a esse valor aqui. Bem, vamos ver outra questão interessantíssima. Isso aqui é uma pegadinha, tem que prestar bem atenção. Olha, uma família faz uma viagem entre duas cidades que distam entre si 270 quilômetros. Ora,
Então, isso aqui é delta S, né? Então, o delta S é a distância da viagem, 270 quilômetros. Eu não posso esquecer disso, ok? Bom, mas o que acontece? A família sai às 8 horas da manhã e viaja às 10, dá uma paradinha para lanchar por 30 segundos. Então, de 8 até 10 são 2 horas. Então, o tempo, 2 horas. Aí, às 10 horas ela para lanchar. Aí eles ficam 30 minutos lanchando. O que é 30 minutos mais meia hora? Certo? Aí depois do lanche, e viaja mais 2 horas até chegar ao seu destino. Então, mais 2 horas. Então, eles saem às 8 horas, viajam 2 horas, param por meia hora para lanchar, depois viajam mais 2 horas. Então, ao todo viajam 4 horas e meia. 4 horas e meia. Certo, gente? Vamos lá. Então, repetindo. A distância entre as cidades é 270 quilômetros, mas a família sai às 8 e às 10 para lanchar. Então, de 8 para 10 são 2 horas, certo? 2 horas. Passam 30 minutos lanchando. 30 minutos é meia hora. Depois viajam mais 2 horas até chegar ao lugar. Então, a viagem durou 4 horas e meia. Tá bom? Então, aqui ele pede para calcular a velocidade média. A velocidade média é ΔS dividido por ΔT. ΔS é a distância percorrida. A gente viu que são 270 quilômetros. Aí, dividido pelo tempo da viagem. O tempo da viagem foram 4 horas e meia. Então, 4 horas e meia. Quando você pega 270 e divide por 4,5, você encontra 60. Então, dá batido 60 quilômetros por hora. Caso tenha dúvida, vamos ver aqui, ó. 270 dividido por 4,5. Eita, Barreto, tem vírgula aqui. O que tem? Você completa com a casa decimal, empate, né? Cada um tem uma casa decimal. Esquece a vírgula. Aí fica 2.700 dividido por 45. Dividir 270 por 4,5 é a mesma coisa que dividir 2.700 por 45. Bem, então eu separo aqui. Deve dar 6. Vamos ver. 6 vezes 5, 30. Vão 3. 6 vezes 4, 24. E 3, 27. 0. Baixa 0. 0 no quociente. Então, 60 km por hora. Então, é muito importante você perceber que para calcular a velocidade média tem que levar em conta todo o tempo que a viagem durou. Por isso que você pega a meia hora do lanche. Então, a hora que você saiu, mais o tempo que você gastou na parte primeira da viagem, mais o lanche, mais a parte final. Então, a dificuldade dessa questão é justamente isso. Você analisar esse meio aqui, 0,5, fazendo parte do tempo total da viagem. Não foi 4 horas de viagem, 4 horas rodando na pista, mas você levou 4 horas e meia. Então, a velocidade média toma o tempo total da viagem e a distância total. Ok? Então, dá 60 km por hora. Fácil, né? Veja esse outro. Estou aqui trabalhando questões de velocidade média para você acostumando com a fórmula e vendo o que é a física, a diferença que tem em física e matemática. Não tem nada a ver aqui. Só os cálculos matemáticos, mas outro tipo de raciocínio. Veja lá. Exemplo 3. Um veículo percorre os primeiros 300 km. Então, vamos olhar aqui. Esse veículo, ele percorre os 300 primeiros quilômetros com a velocidade média de 50 km por hora. Então, se você faz o cálculo da velocidade média de A até B, dá 50 km por hora. Ok? E o segundo trecho de 400 km, o segundo trecho é maior, 400 km, com a velocidade média de 80 km por hora. Alguém calculou a velocidade média aqui da segunda parte, foi 80 km por hora. Qual a velocidade média de todo o percurso? Então, revendo. A viagem toda são 700 km, veja, 300 mais 400. Mas, a primeira parte ele vai com 50.
Então, bem tranquilo. Mas depois ele vê que vai chegar na hora, ele bota mais velocidade ao carro para poder chegar no ponto C com o tempo que foi previsto. Para não chegar atrasado ao compromisso, a um casamento e tal, né? Então, vamos lá. Aí tem uma dica interessante nesse texto aqui. A distância total da viagem já estamos vendo. Ora, só se eu tivesse... Então, olha, a distância total é 700 quilômetros. Falta-nos saber o tempo total da viagem, certo? Veja, aí eu vou trabalhar dois trechos. Primeiro trecho, a distância é 300 quilômetros e a velocidade média é 50. Aí você pode aplicar a fórmula. Trecho AB, velocidade média, ΔE sobre ΔT. Ele fala que a velocidade média é 50 e que a distância é 300. Você vai achar o tempo, certo? Olha, você sabe a distância e sabe a velocidade média, só não sabe o tempo. Ok? Então vamos calcular esse tempo agora. Veja. Então, velocidade média, ΔS dividido por ΔT. A velocidade média falou-se que era 50 e a distância 300, ó. E o ΔS fica ΔT. Aí aqui embaixo você pode colocar 1 sem nenhum problema e fazer produto dos meios igual ao dos extremos. Então, estão lembrados disso, né? Então, 50 ΔT 50 ΔT igual a 300 vezes 1, que dá 300 vezes 1 dá 300. Esse 50 está multiplicando, tá vendo? Ó? Aí, esse 50 passa para cá dividindo. ΔT vai ser 300 dividido por 50, 6 horas. Então, essa primeira parte aqui, o carro gastou 6 horas, que ele estava bem devagar. 6 horas. Vamos ver agora a segunda parte, trecho BC. Trecho BC. Velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. No trecho BC, a velocidade média é 80, olha. 80. E a distância é 400 km. Então, aqui, a velocidade média é 80, a distância é 400 e o tempo, que é o que nós estamos querendo. Novamente, você bota 1 aqui embaixo e faz meios e extremos. Estão lembrados, né? Então, 80 vezes ΔT, 80 vezes ΔT igual a 400 vezes 1. 80 vezes ΔT, 80 ΔT, que eu não sei quanto é isso ainda. E 400 vezes 1, 400, ok? Então, ΔT vai ser o quê? 400 dividido por 80. 400 dividido por 80 dá quanto? 5. Então, aqui, primeiro trecho, ele gastou 6 horas, veja, lembra? 6 horas, primeiro trecho, 6 horas, segundo trecho, 5 horas. Então, aqui ele gastou 6, aqui ele gastou 5, que estava mais rápido, não foi? Ora, então significa que ele gastou 11 para percorrer 700 km. Logo, a velocidade média de toda a viagem vai ser velocidade média ΔE sobre ΔT. Ora, a viagem toda dá 700 km. Então, ΔS, que é a distância, 700 km. E o tempo? 6 da primeira parte com 5 da segunda parte, dá 11. Então, 700 dividido por 11, fazendo as contas, dá 63,6 km por hora. Ok? Fácil, não é? Ok, vamos lá. Exemplo 4. Estou trabalhando só para vocês irem se acostumando. O exemplo 4 é o seguinte, ó, fiz uma figura aqui parecida com a do livro de vocês. Um ônibus sai do terminal dele aqui, ó. E no quilômetro 30, aí, às 6 horas da manhã, ele está passando no quilômetro 30 da estrada. E às 9h30, ele está passando no quilômetro 240. Tá? Aquelas estradas tem de BR, por exemplo, tem a quilômetro, você passando, tem aqueles marcos de quilômetro, aquelas placas dizendo a quilometragem que você tá, o quilômetro que você tá da pista, que distância da cidade, certo? Então vamos lá. Um ônibus passa pelo quilômetro 30 de uma rodovia. Ele passa pelo quilômetro 30, ele veio daqui às 6 horas. E às 9 horas e 30 minutos, 9 horas e 30 minutos, 9h30. Às 9h30 passa no quilômetro 240. Então, 9h30,
9,5 transformando quilômetros 240. Então, que ele pede qual sua velocidade média nesse intervalo de tempo. Ora, aí você vem, T1 é o tempo inicial, que por onde ele passou primeiro, 6 horas, o tempo final é 9,5. Então, tempo inicial 6 horas, tempo final 9,5. O ΔT é o tempo final menos o tempo inicial, ou seja, 9,5, que é o tempo final, menos 6, dá 3,5 horas. Ok? ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. O tempo final, 9 horas e meia, por onde ele passa por último, olha só, da nossa observação. Passou aqui 6 horas, você marcou a quilometragem. Passou às 9,5, marcou a quilometragem. Então, o ΔT é intervalo de tempo. Tempo final, T2 menos T1. O tempo final é 9,5, menos o tempo inicial, que é 6. 9,5 menos 6 dá 3,5, 3 horas e meia. Agora, no caso do espaço, o espaço inicial 30 km, o espaço final 240 km. Olha lá, 30, 40. ΔS é o S2 menos o S1. O S2 é o espaço final, 240, menos o S1, que é o espaço inicial, 30 km. Isso dá 210 km. Então, significa que esse veículo andou ao todo 210 km em 3 horas e meia. Aí vamos à velocidade média. A velocidade média é o espaço, a distância percorrida dividida pelo tempo. A distância é 210 km. 210 km. Dividida pelo tempo. O tempo da viagem, qual foi? ΔT, 3 horas e meia. Se você divide 210 km por 3 horas e meia, você obtém exatamente 60. Então, a velocidade média dá exatamente 60 km por hora. Está naquela faixa permitida pelo Detran, né? 60 km por hora nas vias dentro da cidade. Ok? Então, você olha, pode ser a questão citada por uma figura. Você observa aqui o espaço inicial, porque veja, 6 horas acontece antes das 9,5. Então 9,5 é o tempo final, logo 240 é o espaço final. E 6 horas é o tempo inicial, logo aqui é o espaço inicial. Espaço inicial, tempo inicial, espaço final, tempo final. Ok? Então, tranquilo, né? Então vamos encher de exemplo para você terminar essa aula conhecendo melhor a fórmula. Veja, um carro de passeio, um automóvel, percorre 30 km em 20 minutos. Determine sua velocidade escalar média nesse percurso. Bem, aqui temos um problema sério. 20 minutos e quilômetros, porque a velocidade é quilômetros por hora. Veja, o ΔS é a distância percorrida, 30 km. O problema é o tempo, porque o tempo deveria estar em horas, quilômetros por hora. Mas 20 minutos é um terço de uma hora. Se você dividir uma hora por... Uma hora tem quantos? Uma hora são 60 minutos. Uma hora dá 60 minutos. Se você dividir por 3, dá quanto? 20 minutos. Então, 20 minutos é uma hora dividido por 3. Um terço de uma hora, 20 minutos. Então, o tempo aqui, você não vai usar 20 minutos, vai usar um terço. Um terço de uma hora. Um terço de uma hora. Para a resposta ficar em quilômetros por hora. Então, mas aqui é uma divisão de frações, gente. Olha, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, 30 multiplicado por 3 sobre 1. Repete a primeira, que é 30, e inverte a segunda. 1 sobre 3 fica 3 sobre 1. Quilômetros por hora agora. Fazendo essas contas simples, olha. 30 vezes 3 dá 90, dividido por 1, 90. Então, 90 quilômetros por hora. Por que isso? Porque as unidades de medida de velocidade, a gente viu que eram duas, ó. Quilômetros por hora e metros por segundo. Quilômetros por hora, metros por segundo. Veja, quilômetros hora, metros por segundo. Não tem nada de minuto aqui. Então, minuto é uma unidade estranha.
Por isso que você teve que transformar 20 minutos como sendo um terço de uma hora. Uma hora são 60 minutos. Dividido por 3 dá 20 minutos. Então, um terço de uma hora dá 20 minutos. Agora, expresse o resultado do exemplo 5, que é esse, em metros por segundo. Aí eu tenho o quê? 90 km por hora. E quero passar para metros por segundo. A regra diz aqui, ó. Quilômetros por hora. Se você vai passar para metros por segundo, você simplesmente divide por 3,6. Nós vimos a demonstração ainda há pouco. Por que 3,6? Então, é só você pegar 90, dividir por 3,6 aqui. Só é dividir por 3,6. 90 por 3,6. É a mesma coisa de 900 por 36. É só você colocar uma vírgula zero aqui. Esquecendo a vírgula fica 900, aqui fica 36. Bom, dá 2 vezes 36, dá 72. 2, 8, 18. Abaixa 0, dá 5. 6, 30, vão 3, 15, 18. Então, esse veículo que estava a 90 km por hora, então 90 km por hora equivale a 25 metros por segundo. 25, então 90 km por hora corresponde a 25 metros por segundo. Eu dizer que o carro está a 90 km por hora significa a mesma coisa que ele está correndo 25 metros por segundo. Agora vejam, uma partícula tudo um corpo pequeno, uma bola de gude, uma partícula se move com velocidade constante de 5 metros por segundo. Qual a sua velocidade em km por hora? É só para treinar essa fórmula aqui, ó. Metro por segundo para km por hora. Aí no caso você multiplica por 3,6, vai dar em km por hora. Então, por exemplo, se tiver aqui 5 metros por segundo e você quiser passar para km por hora, você multiplica pela nossa constante, que é 3,6. Então, 5 multiplicado por 3,6. Olha lá, é um cálculo bobinho. 5 vezes 6, 30, vão 3. 5 vezes 3, 15, 18. Como aqui tem uma casa decimal, então dá 18 quilômetros por hora. Se você corre 5 metros por segundo, é a mesma coisa que está correndo 18 quilômetros em uma hora. Quase terminando nosso tempo. Sétimo, a velocidade média de uma maratona, um maratonista, é 18 km por hora. Quanto seria sua velocidade em metros por segundo? Aí você pegaria 18 km por hora e dividiria por 3,6. Acabamos de ver que dá 5, né? 5 metros por segundo. Acabamos de ver isso aqui, ó. 5 metros por segundo, 18 km por hora. 18 km por hora, 5 metros por segundo. Ok? E para encerrar, dentro do tempo, velocidade instantânea, VI, é a velocidade do móvel num dado instante. Como, por exemplo, no trânsito, a velocidade de um carro varia com o tempo todo. O seu pai, sua mãe está dirigindo, uma pessoa, o sinal fica vermelho, aí para o carro, aí depois acelera, ultrapassa o carro, aí vem o sinal vermelho, para. Então a velocidade é a maior loucura, fica variando. O sinal para, acelera para ultrapassar o carro, fica atento à velocidade máxima da via. Enfim, então esse velocímetro ele fica o tempo todinho. Tá no trânsito, aí sinal vermelho, 0. Aí depois acelera. Aí quando você passou do limite da velocidade, volta para 60. Aí para, acelera, para, porque o sinal... Então, a velocidade instantânea é a velocidade a cada instante. Então, no caso aqui do relógio, desse exemplo, a velocidade no instante da foto é 80 km por hora. Velocidade instantânea, naquele instante. Isso não garante que o ponteiro vai continuar aqui. Ele pode ficar variando aqui, né? Porque numa pista é bem dinâmica isso aqui, numa estrada. Mas nesse momento, a velocidade instantânea é 80 km por hora. Velocidade, mas se você fosse
para um cálculo mais apurado, a velocidade instantânea é definida como limite. Isso aqui eu talvez não dê para explicar a vocês agora, estava pensando, mas achei um pouco difícil. Limite do tempo indo a zero de ΔT sobre ΔE sobre ΔT, quer dizer, da velocidade aquela definição de velocidade média. Então, quando o tempo 1 vai para o tempo 2, torna-se igual, aí você tem a velocidade instantânea. Mas é mais fácil entender que é a velocidade a cada instante. Quando você olha para o velocímetro, aquela velocidade instantânea, naquele instante. Gente, ó, as tarefas que eu passo para vocês é livro-texto, página 127, só essa daqui, 127, a P17, P18, P19, P20, P21. P17 é P21, tá? Então, obrigado. Um forte abraço para todos. Façam os exercícios, estudem, leiam e assistam essa aula várias vezes para ficar bem claro na sua mente o que é velocidade média e velocidade instantânea. Obrigadão, um forte abraço. Tchau, tchau.